Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Miriam é de Pernambuco e é vendedora. Ela, desde que se conhece por gente, segundo as palavras dela, sai do corpo em projeção astral. Só que em 2018 e 2020, ela teve duas experiências bem diferentes daquelas que ela tinha tido antes. E nós achamos que vocês vão amar conhecê-las. Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Bom dia, Miriam. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência mística, muito profunda, que não é exatamente o que as pessoas estão acostumadas a entender como sendo uma experiência de quase morte. É uma experiência que, ao tomar conhecimento dela, na hora concluí, eu preciso entrevistar a Miriam, eu preciso compartilhar tudo o que aconteceu com ela. Então, por favor, se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Bom dia, Carlos. Me chamo Miriam, sou do interior do Pará, mas moro atualmente em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e sou vendedora. Bem, como você já falou, a minha experiência não é de EQM, mas experiências que hoje eu entendo como experiência fora do corpo, que até 2018, antes de eu encontrar seu canal, eu nem sabia o que significava isso também, até porque eu nunca procurei, porque para mim era algo muito natural. Eu passei a ter essas experiências, entender essas experiências desde quando eu me entendo por gente, e eu já tinha, e sempre foi muito natural para mim. Eu, quando criança, até pensava que isso era do ser humano, assim como comer, como andar, era natural para o ser humano. Até um dia que os meus pais tiveram uma discussão, essas discussões de casal, e na hora que eu saí do corpo, voltando todas as noites, quando eu era criança, isso era comum, todas as noites, até os 10 anos, e depois dos 10 anos isso foi ficando mais demorado, e depois de adulto é até difícil. Mas durante a época de criança, era todas as noites. Então, para mim, aquilo era comum. E no dia dessa briga com os meus pais, eu saí. E você tinha que idade naquela ocasião? De 5 a 6 anos. E lá em casa era extremamente proibido falar palavrões. Nem, por mais que ouvíssemos fora de casa, mas lá em casa era proibido, meus pais também não falavam. E durante essa briga, ao eu sair, eu vi meu pai lá fora, a gente morava na roça, e meu pai estava sentado sobre o tronco de uma árvore. E eu tive a oportunidade de ver meu pai lá, sentir o que o meu pai estava sentindo, e apesar de já ter acontecido a briga, eu ouvi o meu pai chamar um palavrão para minha mãe. E aquilo me chamou a atenção. Eu senti um sentimento, meu pai estava chateado, e naquele momento ele queria muito largar tudo e ir embora, mas ao mesmo instante ele sentia um amor muito grande pela família e principalmente pela minha mãe. Então eu tive essa oportunidade ali, saí, não lembro para onde eu fui, eu só sei que pela parte da manhã aquele palavrão ficou na minha mente, a mente de criança que não sabia o que significava aquilo, e eu perguntei à minha mãe o que significava aquilo. Ela ficou super assustada, me perguntou onde eu tinha ouvido, e eu falei que tinha ouvido do meu pai que estava sentado lá fora no tronco da árvore. Ela disse assim, como você viu? Porque eu estava dormindo, claro, nessa época a gente morava na roça, e eu e minha irmã mais nova que eu, dormíamos no quarto dos meus pais. Mas a briga, depois eu fiquei sabendo que a briga tinha ocorrido lá fora, então não tinha como a gente ouvir. E eu peguei e falei para ela, quando meu pai brigou com você, a senhora, ele chamou essa palavra, o que significa? Ela disse, não repita, mas isso não pode repetir. E como que você viu o seu pai lá fora se você estava dormindo? Eu disse na hora que eu saí voando. Ela disse, que
que história é essa? Como que você saiu voando? E eu, na inocência, eu disse, da mesma forma que eu vou toda noite. Eu sinto que alguém vem me buscar e eu vou. Ela disse, nunca mais você repita isso. Não fale isso para ninguém, porque isso é coisa do inimigo. Minha família era super evangélica, minha mãe era daquelas igrejas que não aceitava nada de outras religiões. Se você continuar com isso, eu vou levar você para o pastor, e se ele não der jeito, eu vou internar você na casa dos doidos. Ela falou aquilo ali, eu respeitei, porque era minha mãe, mas em nenhum momento eu fiquei com medo, em nenhum momento eu achei que realmente era coisa do inimigo. Minha vida continuou, eu nunca mais toquei nesse assunto, nem para ela e nem para ninguém. Minhas saídas do corpo continuaram, todas as noites, e passou. Eu nunca tinha comentado isso com ninguém até 2018. Aí agora entra a experiência a qual eu encontrei o seu canal. Em 2018, eu deitei para dormir, era um final de semana, e eu ainda estava naquela transição de sono e acordado, ainda ouvindo o barulho do vizinho que estava ouvindo música ao lado, e eu tive a sensação que eu sempre sinto que alguém, um ser, se aproxima e automaticamente eu sei que é a hora de eu sair. Eu não reluto, eu não tenho medo, é como se fosse alguém muito próximo que me chamasse e simplesmente eu vou. Só que dessa vez, Carlos, como todas as outras vezes, eu tenho a oportunidade de ver meu corpo. E essa foi a única vez que eu não vi. Eu senti que eu saí, tive a mesma sensação que eu saí, mas eu não vi o meu corpo ali sobre a cama. E eu passei a ter como se fosse um sonho. Não, eu não sinto que foi algo que eu saí, fui para outro planeta, mas eu passei a sentir como se fosse um sonho. O que foi essa experiência? Eram milhões de pessoas que passavam por provas. Eu identifiquei como provas. E essas provas, o que era? Eram obstáculos naturais, da natureza. Eu lembro muito bem e sinto, se você me perguntar até se eu sinto cheiro, eu sinto de duas provas, que a primeira foi da montanha e a última que foi do tsunami. A primeira era uma montanha, então aquelas pessoas que estavam ali passando pelaquela prova tinham que escalar a montanha. E era muito alta, muito obstáculo, uma montanha mesmo. E eu comecei a subir, a escalar. Quando chegou em um certo momento, eu tive muito medo e tive a sensação que eu ia despencar. Porque tinha pedras escorregadias. Eu lembro a cor da pele, o cheiro que existia da natureza na montanha. E quando eu me desesperei, eu senti como se alguém me empurrasse, me pegasse por baixo com a mão. Eu senti a mão de alguém me empurrando. E ali eu consegui passar pela prova. A prova era chegar ao topo da montanha. E automaticamente, quando terminava essas provas, iniciava-se outra. E durante as provas morria muita, aqui eu quero dizer morria, entre aspas, tá? E depois eu vou explicar o porquê esse entre aspas. Morria muita gente. A maioria das pessoas que passava cada prova, elas iam morrendo. E foi se passando provas, cada uma mais difíceis que a outra, até chegar na parte do tsunami. Eu sou apaixonada por mar, porém, eu tenho muito medo de água. Qualquer situação que me coloque em contato com a água, que passe da minha cintura, eu já fico com medo de morrer afogada. Então, essa prova, para mim, era a prova que eu sabia que eu ia morrer. Porque não sei nadar, era um tsunami, as ondas, as coisas mais absurdas do mundo, parecia cenas de filme, de terror mesmo, e ali começou essa prova. E milhares de pessoas morriam, as ondas levavam, era uma destruição completa. Era como se fosse uma cidade grande, com prédios. E quando essas ondas vinham
destruíam essa cidade que se formou em um lixão. E quando eu estava no meio dessas ondas, veio algo, como eu sou da roça, sou do interior, e a gente morava perto de riachos, de rios, então sempre no inverno descia umas torceiras de capim, que a água arrancava e levava. E nessa situação apareceu como se fosse uma torceira de capim, e eu pensei assim, é a única coisa que eu tenho para me segurar, para não afogar. E segurei. E nesse momento chegou uma mulher, mais ou menos a minha idade, e ela já estava se afogando, e eu chamei-a para segurar ali também. Ela me olhou, a gente ficou olhando olho no olho, que no dia que eu ver essa mulher, eu sei quem ela é, eu tenho a lembrança do rosto dela, do olhar dela, todo em minha mente. E no momento que nos olhamos, olho no olho, ela se afogou. E no mesmo instante, a onda veio e me jogou no que seria a praia. Quando eu olhei, a cidade estava completamente devastada. Aquela cena de filme de terror mesmo, de acabar com tudo. Não tinha nada em pé. Era um lixão, completamente um lixão. Eu tive aquela visão, lembrando que a visão não foi só daquele local que eu estava ali, apesar de eu estar jogada ali naquela praia, eu tive a visão da cidade devastada, e no mesmo instante que eu tive essa visão, eu já me encontrei em um outro local. Esse local era como se fosse um mezanino. Eu entendi na hora como se fosse um mezanino. E na hora que eu cheguei ali, já existia muita gente, milhões de pessoas também. E no instante que eu cheguei ali, eu já entendi que as pessoas que estavam ali eram as pessoas que tinham passado pelas provas, assim como eu. E eu comecei a me questionar por qual motivo nós teríamos passado pela prova. E todas as perguntas que eu fazia, eu tinha automaticamente a resposta, no mesmo segundo. Eu sou devota de Nossa Senhora. Então, na Igreja Católica, eles dizem que quem reza o terço, aquelas bolinhas servem como degraus para chegar até o céu. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi, essas pessoas que estão aqui são devotas de Nossa Senhora como eu? E no mesmo instante veio na minha mente, não. E eu via as pessoas que não tinham nada a ver com religião católica, que não acreditavam em Nossa Senhora. Tinha pastores, tinha padres, tinha ateu, tinha várias outras religiões, que eu entendi assim, não é relacionado a isso. E eu fiz ali uns 3 questionamentos. E a resposta sempre vinha no automático, e não era nada daquilo que eu estava pensando. E quando eu estava fazendo esses questionamentos, surgiu algo como se fosse um telão, e esse telão passava cenas da nossa vida que já tinha acontecido real aqui na Terra, na nossa vivência. Era muita gente, mas aquele local se tornava, nós conseguíamos ver uns aos outros como se fosse um ciclo de no máximo 10 pessoas. A gente conseguia ver as pessoas e todas estavam conectadas. No momento que passava a cena, se fosse uma cena boa, eu entendo, ninguém me falou. Mas eu entendi naquela hora como se as cenas que eu coloco aqui como boas contassem pontos lá. E as cenas que eu entendia que eram ruins, perdia-se pontos. Então, nas cenas boas, era uma onda de alegria. Eu não digo felicidade, era alegria mesmo. Sabe aquela sensação de alegria que você tem de dar gargalhadas? Multiplica isso por milhões e milhões, porque se multiplicava por cada pessoa que sentia ali, por mais que a cena fosse de um, todos sentiam aquela alegria multiplicada, e era algo muito gostoso. Assim como as cenas não boas, sentíamos vergonha, a sensação de vergonha, e aquela vergonha também era multiplicada milhões de vezes. E passou-se as cenas de cada um. E chegou a minha vez. Me desculpa desde já se eu me emocionar,
Sempre que eu conto isso, eu me emociono, eu me sinto envergonhada também. Primeiro passou a cena não tão boa sobre a minha vida. Eu estava passando com o carro em uma via e via uma mulher vendendo seu corpo, se prostituindo ali na esquina, o que é bem comum em cidade grande. E quando eu passei, dirigindo mesmo, eu imaginei, não falei até porque eu estava sozinha, eu imaginei, ela está aí porque ela quer vida fácil. Eu já passei por tantas situações na minha vida e sempre trabalhei. Então, ela está aí porque ela quer vida fácil. E naquele momento, passou aquela cena, a vergonha foi tão grande, e veio uma mensagem, como se dissesse, não era voz, era sentimento. Ninguém tem o direito de julgar o outro ser, o seu irmão, porque cada um, tudo que acontece já está planejado. Ninguém tem o direito de julgar. E aquela onda de vergonha aconteceu. Aí veio a segunda cena, que eu classifico como boa. Essa cena tinha acontecido, eu nunca que eu lembraria mais na minha vida cotidiana, foi uma cena que passou, é como se meu cérebro tivesse deletado, não lembrava mais, e ali foi colocado. Certo dia eu estava levando meu filho, isso já em outra cidade, eu estava levando meu filho para a faculdade, e na cidade que a gente morava, era uma cidade bem pequena que não tinha congestionamento. E no trajeto começou a congestionar. E não, a gente achou bem estranho aquilo ali, porque estava congestionado. Ao se aproximar da sinaleira, eu vi uma senhora sentada no meio-fio, e ela sentada com as pernas mais para a rua, para a avenida. Então, esse era o motivo dos carros ir desviando, pegar só uma faixa e ir criando aquele congestionamento. A sinaleira fechou, eu desci, perguntei se ela estava tudo bem com ela. Ela disse que sim, só parou ali para descansar, que ela estava indo até o centro, que ficava mais ou menos uns 600 a 800 metros dali, para poder pegar o ônibus no terminal do centro, para ela não ter que pagar 2 passagens para ir para a casa dela. Eu perguntei se ela queria ir comigo, que eu ia deixar meu filho na universidade e depois deixava ela na casa dela. Ela concordou, entrou no carro, deixei meu filho na universidade e depois fui deixá-la na casa dela. E durante a viagem ela foi me contando que a filha dela estava no hospital, que ficava ali próximo, e ela já estava 3 dias com uma acompanhante da filha, ela estava muito cansada e estava indo para casa. Como ela não tinha dinheiro, ela ia até esse terminal para não ter que pagar 2 passagens de ônibus. Deixei na casa dela, ela me agradeceu, e aquela cena passou, aquela atitude passou, eu nunca mais que lembrei daquilo. E foi colocada lá. Então, aquela onda de alegria veio nesse momento. Enquanto estava passando essas cenas das pessoas que estavam ali, eu automaticamente olho para baixo daquele mezanino. Ao olhar, estava acontecendo uma festa, a coisa, eu não digo mais linda do mundo, porque não é desse mundo. E ao desejar estar ali, eu vi aquela mulher que apareceu naquela cena lá no momento da onda. E ela me olhou, deu um sorriso. Naquele momento eu entendi, por isso que coloquei logo no início, morte entre aspas, eu entendi que todas aquelas pessoas que estavam naquela festa, naquele ambiente lindo, maravilhoso, eram as pessoas que para mim tinham morrido. E eu desejei estar ali. A música era uma música sem igual, que nunca, talvez jamais, os meus ouvidos irão ouvir aqui. As cores, eu posso comparar, fazer uma comparação, mas também não existe aqui. As luzes eram feitas de 2 cores. Uma azul, que a gente chama de azul anil, brilhante,
mas era um brilho que encantava, não era um brilho que ofuscava meus olhos, era um brilho que encantava. E aquelas luzes brancas e azuis se misturavam, conectada com aquela música que estava ali naquele ambiente. E eu desejei da maior força que eu tinha dentro de mim ir para aquele ambiente. E no mesmo instante aquilo ali foi cancelado para mim. Eu voltei só ali naquele ambiente onde eu estava. E foi acontecendo todas essas cenas e apareceu uma pessoa, era um ser humano, um homem, que eu classifiquei esse homem como um instrutor. E esse homem apareceu ali para nos orientar e nos dizer qual era a nossa missão aqui na Terra. Eu já sabia que eu não estava na Terra, mas depois eu tive certeza que aquela situação não era aqui, porque ele falou que era a nossa missão aqui na Terra. E ele nos deu a missão, ele deu a missão para cada um. Infelizmente, isso foi algo que eu sofri muito por muito tempo, porque eu tentava de todas as maneiras saber qual era a minha missão. Mas não lembro, nem a minha e nem de ninguém que estava ali, eu lembro. E ao terminar, eu ainda questionei aquele instrutor por que nós tínhamos sobrevivido àquilo. Qual era o nosso diferencial? Foi essa pergunta que eu fiz a ele. Qual foi o diferencial dessas pessoas que estão aqui para sobreviver todas aquelas provas? E ele simplesmente me olhou. Eu também consigo descrever as características desse homem, o olhar dele. Ele me olhou, ele simplesmente deu um sorrisinho, assim, que a gente chama sorriso de canto de boca, e falou apenas uma palavra: caridade. E nesse momento que surgiu essa palavra caridade, eu despertei. Isso já eram as 5 horas da manhã. O momento que eu me senti saindo do corpo era por volta das 23h30. Quando eu retornei dessa experiência, já eram umas 5 horas, 5 e pouco da manhã, mas eu fiquei como se eu tivesse em êxtase. Eu me sentia uma parte aqui, eu sabia que eu estava na minha cama, no meu quarto, mas ao mesmo instante o meu corpo não reagia como se eu estivesse aqui. Eu passei o dia inteiro, eu não tive vontade de comer, de beber, sequer ir ao banheiro. De tão em êxtase que eu estava. E eu tinha alguns flashes, algumas lembranças do que eu tinha passado, mas eu não lembrava da história do roteiro completo no dia seguinte. Eram flashes. E com o passar dos dias, esse roteiro começou a se conectar. Foi surgindo e começou a se conectar. E eu comecei a me questionar: o que foi isso? Como eu já tinha as experiências de saída do corpo, eu comecei a me perguntar: foi diferente? Por que aconteceu isso? E claro, eu fui para a internet procurar algo a respeito, encontrei muita coisa, foi aí que eu fui saber sobre saída do corpo também, que até então eu nunca tinha pesquisado, e cheguei até o seu canal. O YouTube me deu a sugestão do seu canal. E eu comecei a maratonar nos vídeos. E eu super me identifiquei muitas coisas que as pessoas contavam ali, o sentimento, as luzes, tudo eu comecei a conectar. Eu disse assim, tem muito a ver. Mas eu comecei a me perguntar, mas eu não quase morri. A partir daí eu comecei a maratonar nos vídeos do canal e fiquei, eu não vou dar minha entrevista porque não foi experiência de quase morte, né? E até surgir agora recente que você começou a dar oportunidade para as pessoas também que têm essas experiências místicas e que não necessariamente tenha sido experiência de quase morte. Bem, essa foi a minha primeira experiência. Isso já aconteceu uma mudança muito grande na minha vida. A partir do dia seguinte, eu não fui mais a mesma pessoa.
eu comecei a ter sentimentos completamente diferentes dos sentimentos que eu sentia. Eu era uma pessoa muita gente que era próxima de mim me chamava de coração de pedra, porque para mim era muito, chegava a ser insensível mesmo. E a partir daí eu comecei a praticar mais a bondade, digamos assim. E eu me questionava muito sobre caridade. Primeiro, caridade para mim era algo, ou como Madre Teresa de Calcutá, se dedicar completamente, ou ajudar financeiramente. Esse era o conceito de caridade para mim. Então eu me pegava pensando, eu não posso nem de uma maneira nem de outra, então eu não posso praticar a caridade. E a partir dessas reflexões, dessa experiência, vinha automático para mim como dar um abraço é caridade, dar um sorriso é caridade, você ouvir é caridade, dar um aperto de mão ou dar um bom dia, uma boa tarde é caridade. E tá bom, se eu vou começar a praticar. E comecei, minha vida foi mudando, meus sentimentos foram mudando, minha maneira de agir foi mudando, e isso melhorou completamente meu relacionamento familiar, meu relacionamento profissional, porque como eu era muito durona, e isso me bloqueava em tudo, até mesmo na minha carreira, era bloqueada. Era muito boa no que fazia, porém era uma pessoa insensível. Na hora de ter uma resiliência, de precisar fazer alguma mudança, eu ia muito pela razão, não tinha sentimento nenhum. E essa situação vai mudando. Isso aconteceu em 2018, e as situações de saída do corpo foram acontecendo de maneira como acontecia anteriormente, de Deus sentir e ali não saber mais para onde eu ia, ou muitas vezes lembrar de situações para onde eu ia que me faziam bem, outras não tão bem assim, porque eu ia para ambientes muito ruins, então quando eu voltava como se eu tivesse me dado uma surra mesmo, meu corpo chegava até a ficar dolorido, mas isso já se tornou bem mais escasso depois da minha vida adulta. Quando foi em 2020, uma amiga me convidou para ir para um hotel de selva. E nesse município, é lá em Roraima, quem assiste as pessoas de lá vai saber muito bem de onde eu estou falando. É um município é um município turístico pelas lindas cachoeiras que existem. Cachoeiras maravilhosas, muitas nem exploradas ainda. E ela me convidou para ir para esse hotel de selva. Eu fui, era uma pousada, e nessa pousada, por ser dentro da floresta, os animais que o IBAMA apreende de pessoas que criam em casa clandestinamente, eles resgatam, e como esses animais já estão acostumados com os seres humanos, eles levam para esse local, para essa pousada, onde esses animais têm contato com a natureza, vivem na natureza, mas que continuam tendo contato com o ser humano. Então, eles ficam, na hora que você chega na pousada, tem ali macacos, papagaios, araras, todo tipo de animais interagindo mais lá na natureza. Não é preso, não é na pousada, é lá na floresta. E é um local muito lindo. E eu pernoitei lá com a minha amiga e a família dela, e no quarto ficou eu, a irmã dessa amiga, ela e o esposo. E quando foi lá pelas 10 e pouco da noite, que a gente já estava todo mundo dormindo, senti que eu iria sair, só que dessa vez, pela primeira vez e a única vez, eu fiz um pedido pro ser, que eu trato assim, que foi me buscar. Eu disse, eu quero ver a floresta de cima. Até porque eu já tinha ido nesse município muitas vezes, e eu sabia da lindeza que existia lá.
E eu pedi, eu quero ver a floresta de cima. E eu fui pela primeira vez devagarinho. Eu saí, vi meu corpo, vi a minha amiga deitada na cama, que depois eu falei para ela qual a posição que ela estava, o local que ela estava, o esposo dela estava. Vi a irmã dela, subi, vi a pousada, o telhado da pousada de cima. Quando eu cheguei no telhado da pousada, é como se fosse um ventinho assim, que me fez assim, pro lado. E eu fui e fiquei em cima da floresta, com a visão de tudo que acontecia da natureza ali naquele município. Eu via a floresta em si toda, o verde da floresta, como ela é, aí as cores eram realmente como elas são aqui. Eu via as cachoeiras, só que as cachoeiras eu não via como eu estava acostumada a ver e até a visitar, a queda d'água. A queda d'água, eu passei a ver as partículas, as gotas que caíam da cachoeira. E são cachoeiras enormes, de 30, 50 metros. E eu vi as partículas. E aquilo foi me emocionando. As folhas das árvores eram vivas. E eu comecei a me emocionar com aquilo ali. E chegou um momento que a cachoeira era eu era a cachoeira, as folhas que estavam no chão, que caíam das árvores, era eu, eu era aquelas folhas, era como se tudo fosse um só. E eu comecei a admirar e me senti uma privilegiada. Eu tive esse sentimento lá de gratidão por estar passando por aquela situação. E eu estava muito consciente. Nessa experiência, eu era a Miriam. Muito consciente de onde eu estava, o que eu pedi, o que eu estava vendo, era tudo muito consciente. E eu olhando dali de cima, eu vi um tucano. E esse tucano estava triste lá na árvore. E eu comecei a observar. Então, eu tive a ideia de onde era a árvore, a distância da árvore da pousada, como que a posição que o tucano estava. Eu conheci a árvore, que lá para nós da região norte se chama embaúbeira. Eu identifiquei que era uma embaúbeira e existia uma trilha. E eu identifiquei todo o local daquela árvore e como o tucano estava. E passei por toda a experiência e voltei. Abrindo um parênteses aqui só para explicar também, na hora que eu volto, na saída, é muito leve, é muito tranquilo. Eu me sinto como... Eu nunca me vi. Se você disser assim, Miriam, você sempre está com a mesma roupa, você se vê, eu não me vejo. É como se fosse a minha consciência que saísse dali, mas eu tenho a consciência que sou eu, e algumas vezes de onde eu estou, como foi esse caso. Mas eu não me sinto. Mas na hora de voltar para o meu corpo, é um peso. Eu sempre me encaixo dos meus pés, como se a minha cabeça conectasse dos meus pés até se encaixar no meu corpo. Pois é sempre assim, desde criança. Mas é um peso tão grande, uma dor tão grande, que algumas pessoas, inclusive meu esposo, já presenciou algumas vezes o grito e o pulo que eu dou nesse momento. É muito pesado. Então, eu voltei. Na hora que eu voltei, a irmã da minha amiga se acordou, porque provavelmente eu gritei, e ela é especial também, as pessoas especiais têm uma sensibilidade muito grande. Então, ela acordou, começou a se mexer ali, e eu fui lá, acalentei, e passou. Como era cedo ainda, na madrugada, dormi, voltei a dormir normal. Quando foi às 5 horas da manhã, eu levantei. Eu disse, eu vou procurar aquele tucano. Aí fui, atravessei onde tinha, encontrei a trilha, e segui a trilha, encontrei a embaúbeira,
Nessa experiência, eu via que tinha uma escada lá em Balbeira. Cheguei lá, eu vi a escada, olhei para cima, o tucano estava lá, do mesmo jeito que eu tinha visto. Aí agradeci e voltei. Quando eu estou voltando no meio da trilha, a trilha devia dar uns 500 metros da pousada, dentro da floresta. Quando eu estou no meio do caminho, vem um rapaz funcionário da pousada. E eu perguntei a ele, por que aquele tucano está ali em cima, tão triste? Aí ele me contou a história, que o Ibama tinha levado para lá, que era uma ave criada em cativeiro, porém ele não estava se adaptando mais à floresta. Então eles colocaram aquela escada e todos os dias ele ia subir a escada e colocava a comida lá, colocava frutas, colocava as coisas que ele comia na casa onde ele estava. E ainda não tinha conseguido se adaptar ao ambiente. Aí legal, quando eu ia saindo, ele disse, mas como que você sabia que aquele tucano estava lá? Aí eu dei um sorriso assim, eu sonhei. Aí ele fez balançar a cabeça comigo assim, é doida, né? Balançou a cabeça e foi embora. Aí eu cheguei na pousada e contei essa experiência para essa minha amiga, até porque ela já sabia dessas minhas situações, de saída do corpo e tudo, eu peguei e falei essa experiência para ela. Eu disse, aconteceu isso, eu vi o tucano lá e realmente o tucano está lá. Então foi uma prova que realmente não é loucura da minha cabeça, isso realmente existe. Passou, sou muito grata. Sim, a partir desse momento que eu tive esse contato de 2020, Carlos, eu já tinha, a primeira experiência me levou a ser uma Miriam mais flexível, uma Miriam mais emocional com os seres humanos. Mas a partir dessa experiência que eu tive em 2020, a minha conexão com a natureza se transformou completamente. Hoje, eu vejo uma árvore, eu tenho certeza que ali tem vida. Sou eu. É uma parte de mim. Se você me perguntar, Miriam, que loucura é essa? O que eu entendo a partir dessa experiência que eu sempre falo para as pessoas? Eu acredito que existe um Criador, dependendo da pessoa, pode chamar de Deus, pode chamar de universo, não sei. Eu digo que existe um Criador. E eu faço uma analogia. Digamos que esse Criador sou eu, um corpo humano. Toda eu. E cada ser que existe na Terra, fora da Terra, seja lá onde for, compõe esse Criador. Então, hoje eu entendo uma formiga, digamos que seja um átomo do meu corpo. Se eu fizer mal a uma formiga, eu estou fazendo mal ao meu corpo. Ou seja, estou fazendo mal ao Criador. E, consequentemente, a tudo. Se eu derrubo uma árvore, eu estou mexendo em uma célula do meu corpo, do Criador. Consequentemente, eu mexo em tudo. Se eu tenho uma célula com problema, eu tenho um grande risco de ter uma doença até incurável. Então, hoje, eu entendo. É difícil. Às vezes eu tento explicar para as pessoas muitas vezes não entendem. Eu sei que é difícil explicar, mas isso dentro de mim é muito claro. Se eu faço mal a qualquer ser, que para mim tudo tem vida, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Eu vou sentir, em algum momento, essa conta vai vir para mim. Seja de qual jeito for, mas eu vou sentir. Então, eu tento respeitar hoje, da melhor forma possível, principalmente a natureza. Seja os humanos, seja a árvore, o planeta Terra em si, que é onde eu habito. Então, sempre que eu vejo alguém maltratando um animal, maltratando a própria natureza, eu já fico ali sabendo que as consequências vão vir, e infelizmente não só para aquela pessoa, porque somos um. Assim como
naquela visão da floresta, que eu era a folha, que eu era as árvores, que elas eram eu, ele ficou muito, muito claro para mim que somos um só. Uma outra coisa que, falando em religião, a primeira experiência me trouxe, na época eu era católica, frequentante, cheguei a ser era até catequista, e depois dessa experiência eu não me identifico mais com religião nenhuma. Por quê? Naquele momento que eu estava naquele mezanino, eu vi todas as pessoas, até que as próprias religiões excluem. Todo tipo de gente estava ali. Então, aquilo foi muito claro para mim. Todos nós somos iguais, até pelo julgamento que eu tive. Então, hoje, quando eu vou para um ambiente religioso, que a pessoa que está lá, seja padre, seja pastor, seja o que for, começa a falar certas situações, aquilo já não me faz bem, porque eu começo a indagar para mim mesma, assim, não é verdade, não é isso. Então, se você não seguir isso, você não vai lá para um lugar bom. Não existe isso. Para mim, não existe isso. Agora sim, você tem que ser uma pessoa que faz o bem, independente de religião. E isso eu passei a observar, até depois dessa experiência, a quantidade de pessoas que existiam ao meu redor, indiferente de religiões, que fazem caridade muito maior do que as pessoas que estão lá sendo as praticantes de religião. Então, respeito, tenho maior respeito, tenho amigos padres, amigos pastores, amigos de tudo que é religião, respeito completamente. Mas, a partir do momento que tenho que seguir certas regras, de dizer, se você não seguir isso aqui, eu já digo que não, porque pela experiência que eu tive, não é desse jeito. Então, foi algo que mudou completamente dentro de mim. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, talvez até você vá me perguntar na frente, mas eu vou pontuar aqui, é sobre o ser que chega para me levar. Eu não sei se é homem, não sei se é mulher, não sei se é grande, não sei se é pequeno, eu só sinto a presença. E a presença é muito gostosa, é muito confiável, me passa uma confiança, me segue e está comigo desde criança, desde que eu me entendo por gente. Depois de adulta, até antes dessa experiência que eu tive, em 2018, eu passei a classificar, isso foi uma classificação minha, como meu anjo da guarda. Então, eu passei a classificar, é meu anjo da guarda. Em homenagem, fiz uma tatuagem no meu lado direito, que é o lugar, é o lado onde eles sempre se aproximam. Não me toca, não sinto toque, eu só sinto a presença, como se tivesse alguns centímetros acima de mim. E, através dessa presença, eu já sei automático que é a hora de eu sair do meu corpo. E sai sem perguntar. A única vez que eu perguntei foi essa vez lá no hotel. Eu nem perguntei, eu pedi para ver de cima, mas eu não questiono nada. Não questiono. Então, para onde quer que me leve, mas a proteção é intensa. Eu vou porque eu sei que ali eu estou protegida. É como se tivesse uma barreira, nada de mal, nada de ruim vai me acontecer. Inclusive, nos vídeos, quando eu passei a pesquisar sobre a experiência de 2018, que eu vi sobre essas experiências de saída do corpo, eu passei a ver que existe até cursos aí de pessoas para impulsionar isso. Aí outras pessoas dizem que tem, mas que tem medo. Mas isso para mim é muito, muito natural. Eu já vim com isso desde que eu me entendo por gente, então não tenho medo nenhum e a segurança é total. E é isso. Miriam, muito obrigado. São muitas perguntas. As perguntas vão ser meio que misturando a primeira experiência
com a segunda, porque elas se conversam muito, né? Sim. Você falou desse ser, então eu vou já falar desse ser. Você diz que não sabe nada dele fora a presença que você sente. Eu quero saber, hoje você continua de vez em quando saindo do corpo e você continua sendo levada por esse ser? Continuo. Não na frequência que eu tinha quando criança e quando adolescente. A partir que eu me transformei na idade adulta, isso é bem mais difícil. Colocando aqui, tipo, 4, 5 vezes ao ano só. Enquanto que, quando criança, eram todas as noites. Você continua sem saber para onde você vai? Continuo não sabendo. Você não tem uma sensação como outras pessoas relataram ter, que ou foram estudar, ou foram ensinar, ou foram para outros lugares que sabiam que não era o planeta Terra? Carlos, algumas experiências já como adulta, eu já tive de ir para alguns lugares que eu sei que não é. Lugares bons e outras vezes lugares ruins. Quando eu falo lugares ruins, é como lugares onde crianças são maltratadas e que de alguma maneira eu sou levada ali junto com esse ser, eu não lembro de ajudá-las, mas é como se eu fosse presenciar aquilo ali. E é algo que me faz muito mal. Toda vez que essas cenas, que essas situações acontecem, no outro dia eu amanheço muito mal. Mas eu não sei onde é. Se é nesse planeta, se não é. E sobre estudar ou ser estudada, um dia desse eu até me parei para me fazer esse questionamento, porque eu nasci e vivi até os meus 10 anos na roça. E lá na roça, naquela época, as crianças iam para a escola com 7 anos e para alfabetização. Eu aprendi a ler e escrever sozinha em casa, lá na roça. Não me pergunte como, não lembro. Eu só sei que as minhas irmãs já estudavam e em algum momento ali eu peguei o livro das minhas irmãs e comecei a ler e a fazer as tarefas dela. Você comentou no e-mail primeiro que você me enviou que você tinha 4 anos. Isso, na faixa de 3 para 4 anos, por aí. Ou seja, ninguém te ensinou isso? Não. Quando eu fui para a escola aos 7 anos, eu já fui para a primeira série, porque eu já estava alfabetizada, isso na roça. Quando eu falo, não é cidade de interior, é na roça mesmo, criado na roça. Meu pai era lavrador. E quando eu fui com 7 anos, eu não passei pela alfabetização, eu já fui para a turma da primeira série. E com 6 meses, eu já fui para a segunda série, porque eu já estava bem adiantada que a primeira. Você não se lembra deste ser, por exemplo, ter ensinado você? Não lembro. Mas eu queria dizer a você que já houve um relato, uma situação muito similar a esta, em que a pessoa se lembra de, mais ou menos na sua idade, ser ensinada, de ter sido falado a ela que ela ia aprender. Eu não lembro. Você diz que você, quando viu, por exemplo, crianças sendo maltratadas em algum lugar, coisa assim, você não sabe se era o planeta Terra ou não, mas você não via o rosto das crianças? Eram como crianças normais daqui? Sim, eram como crianças normais, mas eu não consegui identificar, por exemplo, é uma casa, um ambiente assim para eu identificar se era Terra ou não. Eu sabia que eram crianças, que eram seres humanos, mas eu não conseguia identificar se era aqui na Terra, se era no presente ou se é algo passado. Eu não consegui identificar isso. Conforme eu falei, as perguntas parece que uma pergunta conversa com a outra, então talvez até fique um pouco confuso, peço desculpas por isso. Queria falar um pouquinho sobre a floresta de cima. Você viu as partículas da cachoeira. Eu gosto muito de relacionar um relato a outro. Várias pessoas já comentaram sobre ter enxergado, que não era com os olhos físicos, claro que não, mas o que
elas viam, era como se fosse reticulado, como se fossem partículas, e muitas, inclusive uma que acabou desistindo de dar a entrevista, ela relatava que ela via partícula em tudo. Sabe, assim, como se visse a partícula da água, como você viu, mas como se visse a árvore em partículas, o chão, as pessoas, os animais e até o ar, e que as partículas eram sempre as mesmas. O que mudava era a vibração delas. Eu queria saber se de alguma forma você notou partícula em outra coisa que não na água. Nas folhas caídas no chão. Porque até então, nós seres humanos entendemos que aquelas folhas, na floresta é muito comum, é um tapete de folhas. Então a gente entende que aquelas folhas estão mortas. E eu acredito que aquilo foi mostrado para mim para dizer, não, ainda tem vida. Então as folhas que estavam no chão, eu também conseguia ver essas partículas. Só que quando eu via essas partículas, eu era as folhas e as folhas eram eu. É um negócio de assim, tu é louca, como é que existe isso? Mas foi algo. E eu me sentia muito grata por isso. Foi uma onda de gratidão assim, muito grande. Fazendo uma relação com o relato da Miriam Lima, que teve uma experiência de quase morte aos 4 anos de idade, e ela se lembra disso até hoje, ela foi para um lugar onde ela foi recebida, bem recebida, sabe? Que bom que você está aqui, tá? Pela relva. A relva era viva, né? E você falou que você se sentia como sendo folhas, né? Então, isso conversa com a ideia de pertencimento e também essa percepção das retículas ou das partículas que você via também nas folhas, me faz pensar também na luz que várias pessoas veem saindo da floresta, das plantas. Você via luz saindo de alguma parte da natureza? Não, eu não vi luz. Eu vi as partículas das folhas. Primeiro eu vi da cachoeira, inclusive cachoeiras que eu já tinha visitado. Eu vi a cachoeira, eu identifiquei a cachoeira onde eu já tinha ido, e eu via a água descendo essas partículas. Mas em se tratando da floresta, eu vi a floresta como ela é, a cor como ela é. O detalhe era que eu não via a floresta como inteiro. Fazendo uma comparação, quando você está em um voo, que você passa mais ou menos por baixo da floresta, você não vê só aquele verde em cima, você não consegue identificar qual é a árvore. A diferença estava aí, porque eu via a floresta inteira, porém eu conseguia identificar árvore a árvore. Eu sabia quem era quem, as cores dela, porque cada tipo de árvore tem uma cor diferente. Isso eu já sei, como eu falei, eu fui criada na roça, então eu já sabia, a Miriam já sabia disso. E de lá eu consegui identificar cada árvore ali e que era diferente. As cores são as mesmas que eu vejo com os meus olhos aqui, não mudava. O que mudou foi as partículas da cachoeira e as partículas das folhas que estavam no chão. Você se sentia parte de tudo, certo? Tudo. A floresta era eu era a floresta, aquelas folhas no chão era as folhas, eu era aquelas folhas. É um negócio muito inexplicável até. Você era simultaneamente um indivíduo e o todo. E o todo. Você tinha, portanto, um aumento de conhecimento em relação ao que você tem aqui. Tinha e tenho todas as vezes que eu saio, que eu tenho essa experiência de sair do corpo, eu sinto que eu tenho, é como se, como é que eu posso te explicar? Se a minha mente aqui fosse muito reduzida, digamos, a um átomo.
E a partir do momento que eu saio desse corpo, inclusive eu falo, inclusive até para o meu filho eu falo isso. Isso aqui é muito pesado. Então eu acredito que esse peso evita que a gente tenha essa amplitude, porque a partir do momento que eu saio, a minha mente também já tem essa amplitude. Eu consigo sentir sem perguntar, as coisas já consigo saber. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Miriam. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?